Amados irmãos e irmãs, comemoramos na sexta-feira sempre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios do Santo Terço e os exercícios de piedade, que é os mandamentos da igreja, que é aqueles que têm a idade do jejum, que vai dos 14 até 59 anos de idade, que podem praticar este piedoso hábito da igreja e comemorar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo também com a abstinência de carne. O jejum é um exercício que pode ser vivido juntamente com a abstinência da carne, para lembrarmos da paixão de Cristo. E hoje nós meditamos esta grande catequese de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso antes entender todo o contexto do Evangelho para pensarmos na pessoa de Cristo e não diminuirmos com a nossa pregação a força do Evangelho. E este Evangelho ele é precedido pela leitura da carta paulina aos Romanos. O tema central da carta dos Romanos é o pecado e a graça. A graça que precede o perdão, a graça que precede os hábitos e que precede também a lei. Então, nós vamos ver nosso Senhor Jesus no Evangelho falar sobre a lei mosaica, mas Paulo, ou um outro Cristo, porque por conta da sua belíssima experiência com nosso Senhor, quem não sabe, Paulo, depois que conheceu Jesus, ficou então em silêncio por 3 anos, depois daquela sua experiência, porque ele se achava indigno de pregar nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, sabendo do tempo da vida pública de Jesus, Paulo deve ter intuído em seu coração: não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou Paulo. Paulo significa pequeno, o menor dos apóstolos. E todos os apóstolos eles vão chorar os seus pecados, como Pedro, que se arrependeu, como Paulo, e todos eles terão uma dívida para com a salvação, que é o que nós ouvimos na primeira leitura. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Então, na primeira leitura, São Paulo vai fazer esta relação de que as obras de Abraão, elas são acreditadas por muitos judeus apenas na carne. Mas quem concedeu a Abraão praticar tais coisas? Porque se cremos na igreja como algo humano, como algo material, então para que crer em Cristo? Se naturalmente nós podemos, com a nossa força de vontade, nos converter, mas não é a conversão uma graça de Deus, primeiramente, que toca o coração do pecador, que se arrepende, e quando ele está arrependido, se ele não puder confessar, não tendo o padre, ele vai procurar imediatamente, o quanto antes, né? E diminui sua pena, é óbvio, né? Então, como comungar sem se confessar, estando em pecado mortal? Você não deve primeiro
Mas, se estiver devidamente arrependido e com o propósito de procurar imediatamente o sacerdote. Ponto. E acabou. É uma instrução pastoral que faz parte da penitenciária da nossa igreja, da teologia da Sagrada Penitência, que é a matéria da confissão, que são os pecados e o arrependimento e a detestação dos mesmos e o propósito de não mais pecar. E a dor, a detestação por esses pecados. O que Paulo vai então meditar é sobre este caminho, né, de perceber a ação divina na vida de Abraão, na vida de Davi. E diz a palavra, é assim que Davi declara: feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Feliz aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus leva em conta o pecado, em que Deus não leva em conta o pecado. Então veja como Deus é misericordioso. Pensar ao contrário, meus irmãos e irmãs, é entrarmos numa heresia pelagiana ou semi-pelagiana, que é: o homem pecou, ele não perde a graça de Deus, ele só fica doente. E tem aquele conselho que diz assim, a comunhão é remédio, tem que comungar. Não, São Paulo vai dizer que a comunhão ela pode ser para a salvação ou para a condenação. Então os semi-pelagianos da época de Santo Agostinho, eles diziam que não, a pessoa só ficou doente, moralmente doente. Não, Santo Agostinho ele vai dizer, que é a teologia mais antiga, que o homem está moralmente morto e que para ele viver ele precisa restaurar a graça santificante por meio da confissão sacramental, comungar. E as penitências naquelas épocas eram bem severas. Ficar 1 ano sem receber a comunhão, ficar fora da igreja, sentado, vestido de saco, coberto de cinzas. Eram pecadores públicos. Aí, na Páscoa do outro ano, na Quaresma, iriam se penitenciar e aí receberiam a outra vez, por meio da confissão, o perdão e assim a restituição à comunidade. E a gente entende perfeitamente isso, porque uma das graças santificantes, que é nos tornar filhos de Deus e membros da igreja. Então, o pecado mortal ele é uma morte moral e nós deixamos de ser membros da igreja. Estamos aí, vivos no corpo e mortos na alma, na dimensão moral. Claro que se a alma morrer, você vai para o inferno, mas você tem vida e tem esperança, e essa esperança lhe conduzirá para o caminho correto, o caminho ordenado da graça de Deus. Essa é toda a teologia desta semana que a gente vem vivendo durante as primeiras leituras que estamos ouvindo, que é a carta de São Paulo aos Romanos. Já no Evangelho, a belíssima catequese de Nosso Senhor, destemida. Por quê? Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Então Jesus ele mostra que a igreja não deve ser tímida na pregação e nem a gente deve se esconder atrás da pregação, mas que a pregação ela deve revelar a alma da igreja e a restauração dos filhos e filhas de Deus para Deus. Então Nosso Senhor aqui ele já mostra isto. Começou a falar Jesus primeiro aos seus discípulos
Olha, cuidado com o fermento dos fariseus e que é a hipocrisia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não dialogue com Satanás. Não criem amizade com o demônio, com gente ruim. Cuidado, porque se a hipocrisia é um fermento, ele entra na consciência e vai inchar dentro de você. O primeiro reflexo da hipocrisia é a soberba. É a soberba. E hoje é o contrário, né? Se a gente anuncia a verdade, a palavra, prega a palavra de Deus, os ministros de Deus e vocês, caros casais e famílias e jovens que desejam viver a fé da igreja, são acusados. As meninas de beatas, barata de igreja, se você se veste decentemente, perguntam logo: ficou crente? Foi? Né? Ponto para eles, né? Que ganham aí, né? E somos acusados de rigoristas e muitas outras coisas que vocês nem imaginam, né? Amados, é isto. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento, ele incha, e a soberba, que é o pecado do demônio, ele leva os filhos a se afastarem deste caminho de graça santificante. E aí você coloca desculpas. Na verdade é um auto-engano. Eu preciso encontrar culpado. Mas, amados, porque Jesus Cristo ama este povo que está sentado em milhares, é que nosso Senhor, Ele diz a verdade. E Ele diz isto sobre o pecado: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será revelado à luz do dia. Tudo o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado por cima dos telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tem, olha o que nosso Senhor está fazendo com seus irmãos, seus filhos, né? Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. A única coisa que a desgraça do mundo pode fazer para a gente é matar o corpo. Santo Inácio de Antioquia, ele foi entregue às feras, escreveu cartas. E nas cartas, quando ele estava prevendo ser preso, meus amigos, me façam um favor: quando eu for preso, deixe-me morrer. Pronto, é isso que Santo Inácio está dizendo. A única coisa que eles podem fazer é matar o corpo, somente. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Temei o pecado, temei o Satanás. Ele já está derrotado, né? Mas as suas infiltrações na consciência é como um computador. Eu tenho um computador já faz 20 anos que eu tenho ele. Se eu tirar o antivírus, ele faz um bug, ele dá uma pane. Por quê? Já foi diagnosticado que teve um vírus chamado cavalo de Troia que entrou na memória do processador, que, comparando, seria a nossa consciência, na BIOS do computador. Então, depois que o Satanás ele entra na central da gente, que é a consciência, é por isso que tudo, meus irmãos e irmãs, que a gente tem que dizer, tem que ser desenhando, explicando, falando direitinho, porque você precisa nós precisamos aceitar que o demônio ele
danificou a nossa vida moral. Ele instalou muitos vícios na nossa consciência e estes vícios se tornaram um estilo de vida. Então hoje é natural ser pecaminoso, porque ele está instalado. E aí eu tiro o antivírus, comparando a oração, a comunhão com Deus, ele vem e se instala. Porque aonde o inimigo encontra vazio, ele faz morada. Jesus, ele é um homem forte que desce aos infernos e desinstala o inimigo da mansão dos mortos. Mas ele habita, o inimigo de Deus jaz neste mundo. Morto neste mundo ele está. Porém, trabalhando para levar muitos para a sua morada eterna, que é o inferno. E a morada de Deus, de Cristo, é o céu. Por isso que ele então exorta: temei quem depois de tirar a vida pode lançar-vos no inferno. Palavra de Deus. Depois, sim, eu vos digo a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus, até mesmo os cabelos da vossa cabeça são contados por Deus. Não tenhais medo. E a grande declaração de amor de Jesus: vocês valem mais do que muitos pardais. É bom ter criação de cabra? É bom ter uma criação? Você vale mais do que essa criação. Você que coloca o seu tesouro no seu carro, você que coloca o seu tesouro, suas esperanças no futuro próspero, você vale mais do que tudo isso que a gente dá valor. Nada do que, diga comigo, nada do que eu dou valor vale mais do que a minha salvação. Ensina-me, Senhor, a dar valor ao que tu amas. E eu sei que tu me amas. E eu sei que eu não me amo tanto. Ensina-me a amar em ti. E amar a nós em Deus, amados, é a gente fazer a oração que nosso Senhor quer que a gente reze. É aquela oração da missa, Pai Nosso. Ele nos ensinou, Ele quer que a gente reze assim. Jesus quer que a gente confie nos meios, nas mediações da salvação. Os anjos. Em Portugal, quem apareceu primeiro? O anjo. Em Massabielle, quem apareceu primeiro? O anjo. Quem apareceu depois do anjo? A Virgem Maria. Então Jesus quer que nós creiamos e sigamos os meios, as mediações. Os evangélicos ficam loucos com isso, porque eles querem ir direto no céu, cumprir de tudo. Olha, Jesus, ele é católico e ele quer que a gente creia, que a gente siga os meios da salvação, a vida dos santos, a Virgem Maria que intercede por nós pecadores. Senão o anjo está na sua vida, querido irmão, né? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Está lá, no cântico de Isabel: bendita sois vós entre as mulheres e o fruto do vosso ventre, Jesus. E a igreja vai concluir: Santa Mãe de Deus, Theotokos. E uma única prece: roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ponto. Esta é a Ave Maria tão temida, a Santa Maria tão temida pelos os nossos irmãos. Possamos, irmãos e irmãs, com a intercessão de Santo Inácio de Antioquia, dos anjos, da Virgem Santíssima, piedosamente voltar ao nosso coração e começar a buscar e a amar aquilo que Deus ama. Ele ama a nossa alma, Ele quer a nossa salvação. Por isso que Nosso Senhor nos dá esta bela catequese de Santo Evangelho e que a igreja deve repercutir na sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.